vou conseguir provar minha inocência, primeiramente Deus e o povo. Está emocionado, não é para menos, né? É uma pessoa que é muito conhecida lá, né? Mas você está dizendo que não deve, o pessoal da polícia fez o trabalho, né? Faz tempo que você é separado? Faz Quanto tempo? 14 anos, eu não devo de jeito nenhum. E você faz o quê? Você faz essa linha Caruaru-Canelas, é? Maceió, Cupira, Maceió. A Cupira Maceió, né? É. E aí, por conta dessa separação, você acha que ela fez essa cruzeta? É isso? Faz tempo que ela vem tentando colocar na justiça, mas eu vou sair dessa. Deus quer e o povo. Você nunca foi preso? Nunca. Eu não devo, sou um trabalhador. E hoje você tem outra família? Tem. Aí ela tem raiva porque eu vivo com outra mulher. Mas tem nada não. Deus vai fazer justiça e a justiça vai. Eu vou provar na justiça, vou levantar minha cabeça firme e forte, confiando em Jesus que eu não devo, não. Muito bem, tá aí, né? Um fato que chamou a atenção lá na cidade de Panelas, ele está dizendo que não deve, mas aí o pessoal cumpriu o mandado de prisão naquela cidade. As imagens são de Josias Souza. É com você. Então, o homem aí preso pela polícia, o delegado fez um inquérito, ele teve todo o tempo para se defender, todo o tempo para argumentar, através dos seus advogados, através de depoimento. Chama-se o princípio da ampla defesa. Princípio da ampla defesa, mas não convenceu ao Ministério Público, primeiro ao delegado que fez a investigação, depois ao juiz togado, ao Ministério Público, a absolutamente ninguém. Tanto é que foi expedida a ordem de prisão, cumprida pela Polícia Militar. Daqui a pouquinho nós vamos trazer um homicídio aqui de Caruaru, gente. O latrocínio aqui de Caruaru, quando um comerciante, um sulanqueiro, foi surpreendido e assassinado durante um assalto ontem à tarde, ali no São João da Escócia. Eita, porque policiais da delegacia de Taquaritinga do Norte, eles prenderam, recuperaram 2 veículos roubados, com a prisão de um receptador de carros. Ele é conhecido como Júnior Sapo. É o Josias Argimiro da Costa, Júnior Sapo, 33 anos de idade. Detido pela polícia, detido pelos agentes. Encontrava-se na oportunidade com uma moto, uma moto Honda Fan e um Fiat Uno no interior de uma garagem ali na zona rural, hein? Polícia deu uma butada. Informações apontam que o lugar servia como esconderijo para veículos roubados, motos, automóveis e tudo mais. O Fiat Uno roubado no estado das Alagoas já estava com a placa clonada da cidade de Palmares. Já a motocicleta apreendida estava sem placas. Estava no laboratório do Júnior Sapo. Estava preparando para depois repassar, encontrar alguém. O delegado titular, Rodolfo Cartacho, responsável pelo flagrante, informou que esse Josias, ele já foi preso, minha gente, pelo mesmo motivo. Há 4 meses atrás, havia saído e agora cai pelo mesmo motivo. O Chapolin caiu, não foi? É esse que tira onda com o nosso repórter, hein? É o Chapolin que tira onda com o Reginaldo? Então, esse homem tem que ser contratado quando sair do presídio. Para trabalhar em quê? No Chaves? É no Chaves, hein? Então, traz aqui na tela. Saber aqui do pessoal da equipe da Rocan, trabalho aí realizado, né? No Parque 18 de Maio, 10 peras de crack, também R$ 58,75. O Cláudio José da Silva, 30 anos, morador de rua, ele carroceiro, conhecido como Chapolin Colorado. Trabalha aí dos policiais da Rocan. O Pedrosa é de Nailton e também o João Neto. Deixa eu conversar aqui com Pedrosa com relação ao Chapolin apresentado aqui na tarde de hoje na Delegacia Regional. Pedrosa. Positivo em abordagem ali no Parque 18 de Maio, que é de praxe. Vimos ele em atitude suspeita e resolvemos abordar e encontramos as pedras. Ele nega que é para tráfico, mas já caiu, já é conhecido aqui do policiamento. E quem deve, se cuide, né? Se cuide, que deu água na cabeça, foi o que ele disse. E aqui comigo é Deilson, deixa eu ver aqui a versão do Cláudio José da Silva, conhecido como Chapolin Colorado. E aí, Chapolin, com relação a essas 10 pedras de crack e também essa importância dele, o que é que você tem para dizer aí pra gente?
O dinheiro eu ganhei trabalhando na carroça e eu, claro, que comprei pra fumar. Você é viciado, é? Tô viciado, faz 8 anos. Todo dinheiro que eu pego é pra fumar crack, nem comer eu como. E você, quando tem essas pedras em seu poder, chega a utilizar quantas? Quando tem dinheiro eu fumo assim 10, 15, 20, depende do dinheiro que eu arrumar. Em quantos dias você consome isso, no total desse? Só é meia hora de relógio pra eu fumar. Já foi preso alguma vez? Já. Já comeu cadeia? Não, cadeia não se come não, que as grades é de ferro e as paredes é de croquete. Como é que é? Cadeia não se come, que as paredes é de concreto e as grades é de ferro. Mas já foi preso. Já fui preso não, a polícia levou. Foi, né? É, que eu não sou besta de ir. Tá se escondendo aí porque tá com medo aí, né? Não, porque eu não gosto não de mostrar a cara pra ninguém ver não. E é? É, Mora na rua, né? morava, né, que agora eu tô aqui. Agora vai morar com muita gente, né? É, morando na casa de Dona Silene Rocha. Doutora Sirlene Rocha. É, O tratamento lá é show de bola. Todo mundo é bem tratado lá, você sabe disso, né? né? Tem o que agora para dizer ao pessoal que tá vendo você, assistindo você, que tá nesse meio também, que é usuário, que vive... Sai dessa vida que não tem futuro não, velho. Futuro não, né? Dá não, o futuro é cadê o cemitério. É assim mesmo. Deu águia aí pra você, não é? Pra eu não, pra eles, né, que águias são eles. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. A PM relatou que foi encontrada com ele 10 pedras de crack. E em seu depoimento, seu interrogatório, ele afirmou que era para consumo. Obrigado, doutor Diogo Faria. Portanto, a Edailson é o Cláudio José da Silva, ele no Parque 18 de Maio, tráfico, pedras de crack, e aí vai fazer exame de corpo de delito, vai ser encaminhado para o presídio juiz Plácido de Souza, aqui na cidade de Caruaru. É com você. Esse aí é o Chapolin. Chapolin botando passada para Reginaldo Souza, hein? Cheio de filosofia, cheio de cultura. Você já ouviu falar na cultura inútil? Existe esse tipo de coisa aí. Hein, Chapolin? Te levou pra onde, criatura? Pro presídio de Caruaru. Ô, Chapolin danado! Duplo homicídio, balinha em Pesqueira, botaram com violência, deram tiro, não economizaram bala, foi 12, arma curta, 2 homens executados, impiedosamente, aqui na tela. Foi por volta da meia-noite que aconteceu esse duplo homicídio lá naquela cidade de Pesqueira, lá na zona rural, no sítio Papagaio de Cima. As vítimas, o Jurandir Ramos da Silva, de 40 anos, ele do mesmo sítio onde a gente já citou, e o outro é o Alexandre Alves de Assis, de 33 anos. Aqui comigo, os pais das vítimas. Deixa eu conversar aqui com o seu José Augusto. Como foi que o senhor tomou a informação que seu filho foi assassinado, seu José Augusto? O outro irmão dele, que mora pertinho dele, mora 3 filhos perto dele. Eu moro assim no meio. Aí, quando eu fui na casa de um homem, de um rapaz lá, que eu tinha um negócio com ele, de manhã, aí ele disse, Zé, você sabe que houve um tiroteio essa noite? Eu digo, aonde? Ele está aqui para cima, pro lado de uma mulher, aqui em cima, ali para cima. Houve um tiroteio grande. Eu digo, isso não foi fogo não. Porque ele está no mês de maio. Esse fogo é 6 horas que solta na igreja, em Papagaio, em outros cantos. Aquilo foi bala. Eu disse, você não viu falar nada não. Já era 6h30 que eu cheguei na casa dele. Aí ele foi e disse, não vi falar nada. Eu digo, mas rapaz. Aí eu fiquei tranquilo. Meu filho, eu fui lá às 6h30 à boca da noite, que eu tinha um negócio com ele. Cadê meu filho? Aí a mulher disse, ele saiu numa bicicleta agora de tarde por aqui. Foi essa bicicleta que ele deixou no bar do Luiz Carlos. Foi. Aí ele disse, olha, Gerival, teu filho, vai chegando lá numa outra bicicleta lá, vai lá. Aí eu fui, quando cheguei lá, ele ficou assim, olhando, disse, não está sabendo nada não, pai? De jeito nenhum. Eles mataram o Jurandir essa noite e um moreno. Eu digo, aonde? Disse, na casa de uma mulher chamada Candeeiro, que tem para colar. Eu digo, eu não sei quem é essa. Eu vim falando nessa Candeeira, mas não sei nem do nome dela. Aí, ela está junto com o Sérgio, um filho de uma velhinha lá. Aí foi na casa dela, que disse que estava bebendo para lá e houve essa tiroteio para lá. Já foi preso alguma vez? Não? Tem envolvimento com droga, não? Não, meu filho. Pessoa boa, né? Meu filho era homem da roça. Olha, no bolso dele tinha umas cápsulas, né? Sim, mas foi que botaram. Não andava armado não, seu filho, não? Nada, ele só tinha um relógio, que até um caroço pegou aqui que abriu o relógio. Tá. Deixa eu conversar aqui também, Dailson, com o outro pai da outra vítima, é o seu Ivo Alves, é o pai do Alexandre Alves da Assis, né? Seu filho também é assassinado juntamente com ele, né? Nesse duplo homicídio, né? Foi. O senhor teve no local? Tive.
E o senhor colheu o que lá com relação a esse duplo homicídio? Bom, ele foi chegando lá, ele estava lá e saiu, não sabe? Depois voltou. Aí quando voltou, a dona da casa esperou eles falarem, sabe? Eles não falaram, aí quando ela escutou foi o tiroteio. Aí aconteceu esse caso com ele. Seu filho já foi preso? Não, senhor. Envolvimento com droga? Não. Andava armado? Uma faquinha. Faquinha. Agricultor também, né? É. E o senhor quer saber quem foi, né? E a polícia prende essas pessoas que mataram seu filho, né? Pode ficar assim não, né? Não. Ficou imagens de Josias Souza, Reginaldo Souza para o programa Sem Meias Palavras. É com você. Primote vai prender esse povo que fez isso aí. Aguarde. Você vai ver. Veja só o que eu estou dizendo. Aqui em Caruaru, minha gente, latrocínio, quando se mata para roubar. Sulanqueiro, comerciante, homem trabalhador. Assassinado durante um assalto ontem, minha gente, ali no São João da Escócia. Acompanha tudo aqui na tela. É isso mesmo, Edeilson. Infelizmente, mais um crime de morte que aconteceu aqui na cidade, em Caruaru. Foi um latrocínio quando se mata para roubar na rua Turino, bairro São João da Escócia. A vítima, Ivanildo Severino dos Santos, de 47 anos de idade, o mesmo sulanqueiro que estava retornando ao lado da esposa, lá de Toritama, da Feira da Sulanca. Quando os dois chegaram em casa, aí um elemento em uma moto anunciou o assalto, ele reagiu. O Ivanildo e sua caravana foi atrás desse elemento, reagiu contra o mesmo e sofreu um disparo de arma de fogo. Ainda foi socorrido por populares aqui para o Hospital Regional do Agreste, mas infelizmente veio a falecer. O comissário José Carlos, pela Polícia Civil, também está aqui no local, aqui no Hospital Regional do Agreste. Infelizmente, mais um crime de morte registrado aqui na cidade, e a equipe já se encontra nas ruas em Caruaru para tentar pegar essa pessoa, né, Zé Carlos? De pronto, fomos avisados e estamos aqui e já vamos entrar em diligência para ver se prende esse meliante ainda hoje. O mais tardar, assim que tivermos esse resultado positivo, entramos em contato com você para ver se mostra a cara desse indivíduo. E mais uma vez, não reage a assalto. O problema aconteceu porque ele reagiu ao assalto. A equipe já tem o nome do acusado, mas não vai divulgar para não atrapalhar as investigações, Zé Carlos? Não, já temos o nome do acusado, onde ele trabalha, e pegar mais informações, que é importante nessa hora isso, testemunhas que aprove que esse meliante fez isso. Segundo informação da própria família, que já aconteceu outra vez e possivelmente a mesma pessoa. Possivelmente a mesma pessoa, isso que nós vamos averiguar. Dona Margarida é cunhada da vítima e fala como tudo aconteceu. Olha, o que eu soube, quando eu cheguei da feira, minha menina ligou pra mim: mãe, mataram o meu Ivanildo. Aí eu corri, pega e vai, meu filho, vai pra lá, vá. Eu corri pra lá, quando cheguei lá, já tinha socorrido ele. Pronto, a informação que tinha, que foi um assalto, que ele chegou da Sulanca, e na hora que ele chegou, que buzinou, mandou a filha abrir a garagem, 2 caras de moto se aproximou e botou o revólver na cabeça da minha irmã e tomou a bolsa dela. Quando tomou, meu cunhado entrou em desespero, pegou a caravana e saiu correndo atrás deles. E minha irmã correndo atrás: Ivanildo, volte, deixa eles levar o dinheiro, mas a gente estamos vivos. Só que ele entrou em desespero e correu atrás para ele colher o que era dele. Aí o cara pegou, atirou nele, atirou na covardia, atirou nele dentro do carro dele. Chega do trabalho e é vítima da violência, né? Ele, o vivente que fez isso com ele, se conforme, porque a justiça de Deus é reta. E não falha, né? Falha não. E a dos homens aqui na terra, ainda hoje nós vamos botar ele na cadeia, porque Deus é maravilhoso. Já é conhecido na área, né? Ai. Do Hospital Regional do Agreste, com imagem de Josias Souza, Reginaldo Souza para o programa Sem Meias Palavras. É com você. Informações da polícia, elas dão conta de que no bolso da vítima, do Severino aí, não é? Havia o quê? R$2.600. Provavelmente o dinheiro estava no bolso dele, parte do dinheiro foi dividido, bolsa da mulher e o bolso da vítima, R$2.600. Agora, segundo a polícia, esses elementos que praticaram esse latrocínio há 4 meses atrás, eles praticaram um assalto também contra Severino e a mulher. A informação, gente, é que a polícia já sabe quem é. A prisão é só questão de minutos. Um abraço, tenham todos uma boa tarde.